Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, fé e caridade, direto do nosso Estudo B em Aracaju, Sergipe, Brasil. Nesse programa e nos próximos programas, uma série de exibições, de gravações que fizemos na nossa peregrinação aos santuários marianos na Europa, França, Espanha e Portugal. E de modo especial exibiremos as belas mensagens, as belas homilias, as grandiosas homilias proferidas pelo Padre Aldo e pelo Padre Fernando, sacerdotes da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que nos acompanhou nessa peregrinação mariana. Foram sacerdotes que cuidaram, que orientaram todos nós peregrinos nessa peregrinação mariana que realizamos no final do mês de abril e começo de maio. Pedimos, portanto, a Nossa Senhora das Lágrimas, pedimos a Nossa Senhora de Lourdes, pedimos a Nossa Senhora das Graças, a Nossa Senhora de Montserrat, a Nossa Senhora de Fátima, que nos abençoe hoje e sempre, e de modo especial que abençoe o Padre Aldo e o Padre Fernando da Arquidiocese do Rio de Janeiro e que abençoe também todos os peregrinos e os seus familiares. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é amor e nos criou por amor e para o amor. Deus é amor, nos criou por amor e para o amor. Nós temos uma finalidade. A Escritura, desde o Antigo Testamento, diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, aos outros. Santo Agostinho, refletindo sobre este mandamento, ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, na ordem dos preceitos. Amar ao próximo, em primeiro lugar, na ordem da execução. Então nós amamos a Deus em primeiro lugar na ordem dos preceitos e amamos o próximo em primeiro lugar na ordem da execução. Hoje nós iniciamos ouvindo o Santo Evangelho, onde Jesus nos traz uma sentença. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aqui está o fundamento, aqui está o motivo, porque nós somos capazes de amar, porque nós fomos amados. E quando nós somos alcançados por esta notícia do amor de Deus, de que Ele nos amou, e como diz São Paulo, Ele me amou e se entregou por mim, eu também sou capaz de amar. E por que eu vou amar? Porque Jesus me amou. Porque eu serei capaz de amar esta pessoa? Estivemos agora há poucos dias em Lisieux, Santa Teresinha, que se tornou santa, não realizando nada de extraordinário, mas na simplicidade da sua vida, ela escolheu amar. E um dos seus poemas, ela vai dizer: eu só tenho hoje para amar a Deus. Nós só temos o dia de hoje para amar. Eu gosto muito de uma música, de um santinho, né? Ele esteve há pouco tempo na minha paróquia, Thiago Braga. Ele diz: ame mais, abrace mais. Hoje tudo passa muito rápido.
e às vezes nós não damos conta. Quando vemos, aquelas pessoas que nós poderíamos ter amado já passaram. Então é importante que nós tenhamos sempre em conta isso. Eu sou vocacionado ao amor. Santa Teresinha, ela vai dizer: a minha vocação é o amor. Nós precisamos amar, e através desse amor que se traduz em vida, levar outros irmãos. Esse amor que salva. Deus não quer a morte do pecador, mas antes que se converta e viva. Esse território santo onde nós estamos é prova e testemunha de tantas conversões. E nós devemos pagar o preço do amor, ou seja, gastar a nossa vida para levar outras pessoas a experimentarem também o amor de Deus. Nossa Senhora, na sua mensagem, nós ouvimos ontem, Nossa Senhora pede oração, penitência e conversão. Precisamos rezar, e rezar muito, rezar bem, rezar sempre. Precisamos fazer penitência, ou seja, morrer para nós mesmos. E precisamos desta decisão, a conversão. E somente seremos capazes de viver essa experiência dessa vida nova quando nós permitirmos ser iluminados por Cristo. São João, no seu Evangelho, vai dizer: nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo Jesus era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Então Jesus é esta luz verdadeira que vem para nos iluminar. E nós devemos permitir que o Senhor ilumine o nosso coração, assim como no dia de ontem, com os nossos cílios erguidos, assim também, porque a chama daquela vela representa a nossa fé, fé batismal, nós precisamos permitir sermos iluminados por Cristo. O mundo não conhece essa luz, mas nós conhecemos. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. A luz veio ao mundo, ouvimos hoje no Evangelho, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Mas nós escolhemos a luz, nós queremos ser iluminados pela luz do Cristo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, mas também nos diz: vós sois a luz do mundo. A nossa vida precisa iluminar. A nossa vida precisa iluminar tantas vidas que ainda caminham nas trevas. Hoje nós ouvimos na primeira leitura: e de falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Ou seja, o cristão, ele tem um modus vivendi, um modo próprio de viver que o diferencia dos outros. E isso não nos faz melhores, pelo contrário, sabemos que somos pecadores, mas isso nos revela uma responsabilidade. O cristão, ele precisa ser luz. O cristão, ele precisa iluminar. São José Maria Escrivá, um santo a quem gosto muito, São José Maria diz no seu livro Caminho, no primeiro ponto, que a tua vida não seja uma vida estéril. Deixa rastro. Devemos deixar rastros de Deus por onde nós passamos. Precisamos marcar a vida dos nossos, e como é bom quando nós lembramos de pessoas da nossa história de vida que foram luz, que iluminaram a nossa vida, que dissiparam as trevas. Deus é o primeiro que faz isso. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, ele faz ali um poema, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estava dentro de mim
e eu te procurava fora das criaturas. Mas gritastes e rompestes a minha surdez, iluminastes e curastes a minha cegueira. Quantas vezes que nós caminhamos neste mundo, e o mundo que nós vivemos é um mundo marcado por tudo aquilo que é a inversão daquilo que nós acreditamos. Nós cremos no amor, nós pregamos o amor e queremos viver o amor. Mas o mundo prega outra coisa. O mundo prega o ódio. O mundo, ele prega a vingança. O mundo, ele prega a destruição dos semelhantes. Mas o cristão não. Jesus, em certo momento, ele diz aos apóstolos: entre vós não pode ser assim. Porque nós temos um modus vivendi, um modo próprio de viver e de falar de tudo que se refere a este modo de viver. Uma peregrinação como esta é uma ocasião perfeita para nós examinarmos o nosso modo de viver. Não só agora, neste momento, porque aqui, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar baixinho. Aqui numa peregrinação é muito fácil ser um bom católico. Mas quando acabar a peregrinação e nós voltarmos para a nossa vida lá, em casa, no trabalho, aí que vai ser revelado de fato se nós somos cristãos ou não. Pelas coisas que nós conversamos, pelas coisas que nós partilhamos nas redes sociais, pelas coisas que nós pensamos, o pensamento depois se torna uma ação, né? Então, a peregrinação, na verdade, é como se Jesus dissesse: olha, vem cá, meu filho, vamos caminhar comigo. E Jesus, né, coloca as suas mãos nos nossos ombros e vai caminhando conosco, né? Olha, eu tenho percebido que você tem andado um pouco agitado, tenho percebido que você está cansado, tenho percebido que você, em alguns momentos, está esquecido do meu Evangelho. Vamos lá, a peregrinação é para esse mover da graça para a nossa conversão. Por isso que nós não estamos aqui passeando. Nós estamos passando por um processo profundo de metanoia, mudança de mentalidade. E esses lugares santos, eles preparam o nosso coração para isso. Por isso, os sacerdotes estão aqui, para aqueles que desejam se confessar, para que nós entremos nessa peregrinação de um jeito e saiamos transformados, mudados, né? Eu não posso, não tenho direito, né? E aqui é testemunha a família de Barré, né? Eu não tenho direito de entrar nessa peregrinação e sair do mesmo modo, né? Até a missão do trabalho deles é justamente para nos ajudarem a serem mais santos, a amarmos mais, a sermos mais Deus. E por fim, ao preparar esta breve pregação, lembrava daquelas palavras de Jesus aos seus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu. A forma correta de amar não é do meu modo, padre. Eu vivo o cristianismo do meu jeito, eu vivo o ser católico do meu jeito. Não existe do meu jeito, existe o jeito de Jesus. E por isso que muitas vezes nós vamos nos mortificar, nós vamos nos sacrificar, nós vamos nos renunciar para viver do jeito certo, para viver do jeito de Jesus. E aí o mundo vai reconhecer, de fato, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Lá no início da igreja, os primeiros séculos, existe um testemunho de Tertuliano, e os pagãos, quando olhavam para a comunidade dos cristãos, os pagãos diziam: veja como eles se amam. Será que os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham em outra empresa, que olham para a nossa empresa, as pessoas lá na escola, será que as pessoas da nossa paróquia, eles olham para nós e dizem assim: veja como ele se ama? Será que nós temos dado para o mundo esse testemunho do amor? São Leão Magno, Papa,
ele dizia: é em vão sermos chamados cristãos se nós não imitamos a Jesus Cristo. Paulo e Barnabé, quando eles foram para Antioquia, de tal maneira eles movimentaram aquele lugar, que lá no início da igreja, que os discípulos de Jesus, eles receberam um apelido. Lá em Antioquia, os discípulos de Jesus eram tão parecidos no seu modo de viver, na sua forma de agir, eram tão parecidos com Jesus, que eles receberam um apelido: cristãos. Lá nos Atos dos Apóstolos diz que em Antioquia os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez com o nome de cristãos. Cristo, cristãos. É em vão sermos chamados cristãos se nós não imitamos Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O programa tem o oferecimento do nosso Estúdio B, conteúdos audiovisuais. No YouTube, Nosso Estúdio B, e no Instagram, @Nosso Estúdio B. Nos trabalhos técnicos, Sr. Iago Santos Mota, e nos trabalhos de edição, Sr. Ezequiel de Lima Mota. Por favor, curtam, comentem e compartilhem esses nossos trabalhos no YouTube e no Instagram. Até o nosso próximo programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.